Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem já me acompanha aqui no canal, já deve ter percebido da saga que deu aqui o CD 5500, né? Então, vou falar de algumas atualizações que teve. Na verdade, foi mais um refino de tudo isso, do qual eu acabei descobrindo, que inclusive vai ter vídeo depois, né, desse refino. Mas creio que eu cheguei numa receita definitiva. Realmente são números impressionantes para uma fita ferro. Estamos falando de uma dinâmica em volume, né? Desde do chão, que seria o ruído de fundo da fita, mais o pré-amplificador, e o volume que você consegue colocar dentro dessa fita de 53 dB. Tá? É muita coisa. Isso sem nenhum tipo de redutor de ruído. Se a gente for levar em consideração com o Super ANRS segundo dados da própria JVC, ele tem uma melhoria de mais 10 decibéis em cima da relação sinal-ruído, então a gente consegue colocar esses números para uma fita ferro para 63 dB em relação de sinal-ruído. Levando em consideração que esse equipamento, a relação sinal-ruído dele é medida em fita metal, que ela já tem menos ruído de fundo, e com ANRS ligado no modo super, ele dá 60. Ele está dando 63 com a NRS ligado com fita ferro. Então isso daqui é impressionante. Então fico me questionando até onde vale a pena utilizar fitas do tipo metal, né? Se aqui a gente já conseguiu superar a fita metal em parâmetros de fábrica. Embora a minha teimosia, né, em relação à fita metal, consegui fazer gravar, obviamente não tão bem quanto uma fita ferro, mas isso daí acabei percebendo que não é um problema eletrônico em si, mas eu acabei estudando bastante todos os filtros envolvidos em cima da parte, uh, todos os filtros envolvidos da parte de gravação, amplificador de gravação, né? Hoje eu estou utilizando do AmpliRec, que é uma PCB à parte que está instalada aqui. Mas, segundo alguns estudos que eu estava vendo de algumas outras empresas, né, que nem a Tandberg, ela, para poder fazer uma boa gravação numa fita metal, não sei se foi um tiro no pé que ela deu, porque ela botou muita fé em cima da fita metal, que ela desenvolveu o Dynec e o Act Linear, né? O Dynec, ele vai trabalhar muito em cima ali das altas frequências, né? Ele nada mais é do que um filtro ativo, né, da parte de processamento aqui da gravação da parte de amplificação de gravação, né? Na maior parte dos toca-fitas esse filtro é passivo, mas não é por isso que isso se torna melhor ou pior em relação aos outros equipamentos, porque quando você tem um filtro ativo também e empurra certas informações além do limite da fita, você gera distorção harmônica, né? Não é à toa que em alguns dados da própria Tandberg você tem uma distorção harmônica chegando até 2%, que não é legal, né? Mas depois surgiu um outro conceito chamado act linear, que ele nada mais é do que um amplificador, literalmente é um amplificador. Então você tem um amplificador de gravação convencional, como se fosse em qualquer outro equipamento, e lá no final da linha você tem um outro amplificador classe AB, que vai colocar X milivolts a mais ali, principalmente em fita do tipo metal. Porque a fita do tipo metal ela tem um problema que eu percebi aqui, não sei se todos perceberam, mas eu já reparei isso daí em Deck 3 cabeças, tudo e tal. O som da fita metal, mesmo que ela tenha extensão entre graves e agudos, o limiar do ouvido humano, né, sendo de 20 a 20 kHz, ela tem um som engessado. É perceptível esse som engessado. Você percebe que em certas dinâmicas, músicas que tem uma dinâmica entre baixo volume e alto volume, ela não consegue acompanhar essa dinâmica, embora ela consiga acompanhar, por exemplo, os limites em frequência, né? Coisa que a fita ferro, a dinâmica dela é muito melhor, na minha opinião, tanto a ferro quanto a cromo, né? Então, não considero a fita metal uma fita realmente boa, porque primeiro que
o sistema de bias acaba sofrendo demais para poder, né, apagar essa fita e também colocar essa informação. Como eu já havia dizendo, reforçando isso, né, na física diz que quanto mais difícil o material para se magnetizar, também é mais difícil para ele desmagnetizar, mas tem ressalvas, né? Só um parênteses aqui, só para vocês terem uma ideia. O neodímio é muito fácil de você magnetizar. Aliás, o neodímio é muito difícil de você magnetizar, mas ele se torna relativamente fácil de se desmagnetizar com temperatura, por exemplo, né? Ao níquel, mesma coisa, né? Então, nesse caso da fita metal, a gente tem um efeito semelhante, né? Então, muito difícil de você magnetizar, também é difícil de você apagar. Então, o que eu pensei? Bem, vamos pelo menos fazer a fita metal gravar decentemente, coisa que aconteceu aqui, né? Apagando relativamente bem, nos moldes, digamos assim, perto da originalidade do equipamento, porque já está no limite, e vamos nos manter a concentração entre cromo e ferro, né? Sendo a principal ferro, a maior parte do empenho em cima da fita ferro, porque é a fita mais em conta para você encontrar, para você comprar. É a fita mais fácil de você gravar e regravar várias vezes. É uma fita que, sei lá, caiu no chão, pisou em cima, quebrou, você pega, compra outra, é muito fácil de repor. Diferente aí de fita cromo também, que hoje em dia está extremamente difícil de encontrar, né? E não só isso, muitas das fitas cromo que tem hoje em dia estão mal armazenadas, e vai saber também se ela não tem resquício de magnetização. Ficou perto de TV, ou ficou perto de alto-falante, ou qualquer elemento aí que tenha um campo magnético. Eu já peguei lote de fitas TDK assim. Mas, por um outro lado, né, falando agora em matéria de qualidade de áudio, é uma coisa realmente que me impressionou, porque hoje esse equipamento trabalhando com 105 kHz, né, toda a parte, literalmente toda a parte de filtros foi redesenhada, tá? Não foi só trocar componentes, não. Usei algumas lógicas aí do que eu aprendi em eletroacústica e apliquei em cima do equipamento. Eu acabei vendo uma semelhança muito grande entre a eletrônica do cassete deck e uma caixa acústica, né? O amplificador de gravação, como o próprio nome diz, ele é um amplificador. Quem que é a caixa acústica no meio do caminho de um toca-fitas? É a cabeça magnética. A cabeça magnética é uma caixa acústica. Ela também precisa de filtros. Então, nesse caso, estudei exatamente em cima destes filtros. E isso gerou um resultado em matéria de dinâmica, né? Como eu falei para vocês, sem redução de ruído de 53 decibéis. Temos também uma varredura de amplitude, uma varredura entre graves e agudos, né? Que seria a faixa de resposta do equipamento, atingindo agora de 15 Hz até 20.000 em fita ferro, a menos 15, tá? Coloquei várias músicas aqui, né? Músicas para a fins de teste. Alimentei ele também com eu utilizo hoje o Qobuz, né? E também o Tidal para poder alimentar com uma boa fonte de áudio. Não só isso, eu testei ele também direto, né, da saída de um CD player, um Philips que eu tenho aqui, o 610, e gravou muito bem. Então, fiz uma gravação de uma música, apesar que vai ter direitos autorais aqui, eu vou fazer no próximo vídeo para que vocês escutem toda essa amplitude, né? Eu não posso colocar a música para vocês ouvirem aqui, mas talvez eu consiga colocar dos mesmos moldes de antes, né? O que foi gravado de fato. Tá certo? Então é isso, pessoal. Consegui chegar realmente numa receita definitiva. Agora, pelo menos em metal, a bobina de bias não vai fritar, né? Como antes. Consegui estabelecer o melhor possível nessa frequência.
E obviamente se a fita metal tiver nova, lacrada, vai gravar super bem, né? Não adianta regravar a fita metal, porque para mim nunca fez sentido isso. Mas enfim, né? Como um CD-ROM, né? Uma vez só que você grava, se você errar na gravação, joga fora, pega outro. Tá certo que na fita metal não dá pra fazer isso por conta do custo, né? Mas tem que tomar cuidado para gravar ela. Então, logo mais vai ter vídeo da última atualização. E eu vou estar aplicando isso para os gradientes CD 5500. Tá certo? Um abraço, pessoal.